aqui com vocês para mais um vídeo, sejam muito bem-vindos. E gente, hoje eu trago aqui uma notícia inédita para vocês. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar chocado de saber isso. Vem cá, vocês tinham alguma ideia de que o nosso excrementíssimo presidente Jair Bolsonaro não nasceu em berço de ouro, como tantos de nós pensamos por tanto tempo? Pois é, acreditem se quiser, mas aquele pedaço de jumento que hoje comanda o nosso país já sim soube o que era ser gente, o que era ser um cidadão do Brasil. Ver todos os dias os seus pais trabalhando duro e pesado para levar um pão de cada dia para ele e os seus 4, 5 irmãos, como ele afirmou em um vídeo que ele fez com a mãe. E hoje estou aqui trazendo para vocês não só as origens do nosso presidente, né, como eu tenho certeza que muitos dos bolsominions que acompanham este canal vão adorar ver esse vídeo, como também o esclarecimento de um fato que muito infelizmente ainda não entrou na cabeça do povo brasileiro, que é o fato de que somos nós os verdadeiros manda-chuvas aqui, simplesmente porque somos nós que bancamos os políticos e que damos aos que hoje estão no poder a capacidade de estarem lá e de estarem com seus bolsos cheios todos os dias. Roda a vinheta! Que linda, viu? É o seu filho. Minha mãe, Dona Olinda, 94 anos. Estamos aqui no dia 20 de agosto, hoje 21 de agosto, 10 da manhã, é o Dourado Paulista. Dona Olinda, 7 filhos. Visitei agora há pouco a fazenda aqui no Góes e fui na nossa casa lá. 2 quartos, né? Com 4 para 6 filhos. E lembrei do nosso tempo de garoto aí, há 55 anos atrás. Obrigado, mamãe. Valeu, pessoal. Vamos começar bem lá do comecinho. Filho do casal Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi, Jair Messias Bolsonaro nasceu na cidade de Glicério, uma cidadezinha do interior de São Paulo, com menos de 5.000 habitantes, numa família de imigrantes de italianos e alemães. Devido ao emprego de seu pai, um dentista sem diploma que estava sempre se virando da maneira que podia para manter o sustento e cuidar de sua grande família, Bolsonaro se mudou de cidade pelo menos umas 3 vezes enquanto ele era criança. E em 66 foi quando a sua família se fixou por mais tempo na cidade de Eldorado Paulistano, no Vale da Ribeira. E ele acabou ganhando uma certa notoriedade lá pela escola, não porque ele era um aluno assim que tirava as melhores notas. Na verdade, ele realmente tinha uma certa dificuldade quando se tratava das matérias escolares, especialmente o português, o que eu acho que não surpreende ninguém. Inventar e largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. E acabou se tornando um hábito dele na época até fazer palavras cruzadas em decorrência disso. Mas não, o que ele chamava a atenção era por se apresentar uma criança com a personalidade já moldada para ser turrão, teimoso, astuto, ambicioso e desengonçado. Ele se enturmava com os meninos desse jeito e já naquela época se via que ele era aquele tipo de menino que abria a boca e falava antes mesmo de pensar no que ele estava falando e só depois ele via se tinha como consertar a asneira que ele falou. Não tão diferente de como ele é hoje. O lado militar da sua história começou a ser escrito logo aos seus 15 anos, quando ocorreu a caça ao guerrilheiro Carlos Lamarca, que fazia protestos contra a ditadura militar na cidade onde ele estava vivendo, Eldorado Paulista. E com isso ele tomou uma certa admiração pelo exército e decidiu que o seu futuro seria ao lado dos militares. Com essa nova paixão descoberta, ele começou a se dedicar aos estudos e até a trabalhar para juntar dinheiro para sair da cidade. Ele começou a pescar e vender peixes para conseguir chegar onde ele queria, né, no exército, e conseguiu. Aos 18 anos, ele entrou para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Vai dar merda, 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 vai! Mas isso não durou muito tempo, porque em 88 ele foi expulso do exército, acusado de participar da Operação Beco Sem Saída, que tensionava explodir pequenas bombas dentro dos quartéis em protesto aos baixos salários. Fato que já tinha rendido a ele uma prisão
no ano anterior, por ele ter assinado um artigo na revista Veja, reclamando dos valores. Opa, perdão, eu disse que ele havia sido expulso, ledo engano meu. Na verdade, ele foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar, mas como ocorreu após o envolvimento das polêmicas, ele foi rebaixado para a reserva das Forças Armadas e ficou como capitão do Exército. Em 89, ele se aproveitou da popularidade que ele conseguiu com as camadas mais baixas da hierarquia militar para se eleger vereador pelo Partido Democrata Cristão do Rio de Janeiro. No posto de vereador, ele apresentou 7 projetos de leis, a grande maioria associada a causas militares, e já se mostrava naquela época ser um político extremamente conservador e pouquíssimo participativo. A partir dali ele já foi montando a sua escadinha, né? Ele conseguiu chegar a ser deputado federal pelo mesmo partido e estado, mas ao longo de sua trajetória, que somou pelo menos 30 anos de vida pública, isso antes de ser presidente, porque ele conseguiu se reeleger por mais 6 mandados em 8 partidos diferentes, de 1989 até 2018. Ele trocava de partido mais do que trocava de roupa, e até hoje ele não conseguiu trocar o partido para ser um dele próprio, né? Ele não tem popularidade suficiente para conseguir criar um partido dele mesmo hoje em dia. Durante toda essa sua trajetória política, foram apenas 2 projetos aprovados, 2 comissões integradas e inúmeras polêmicas protagonizadas. E, obviamente, é claro que vale lembrar que Bolsonaro foi eleito nosso presidente, não por nós, porque ele mesmo já afirma categoricamente de que a sua eleição foi totalmente fraudada para que ele ganhasse, e suas promessas de campanha era que ele iria desviar da política tradicional, pôr o Brasil de volta ao rumo do crescimento econômico e dar uma baixa total nos casos de violência no nosso país. E aí a gente fica confuso se a gente chora de desespero ou se a gente ri porque isso realmente soa como uma grande piada no cenário que a gente vê hoje. Para tanto, na época ele até formulou ali a sua equipe, né, com 20 membros, incluindo 3 superministros, que eram o Paulo Guedes da Economia, Sérgio Moro na Justiça e Segurança Pública e o General Heleno no GSI. Resumindo, para quem ainda não conseguiu entender a que ponto eu quero chegar falando disso tudo, minha gente, se os políticos conseguem chegar aonde eles chegam, é única e exclusivamente graças a nós. E com isso eu incluo aqueles políticos que realmente fazem alguma coisa pelo povo, como por exemplo Lula e os demais políticos que nós temos do PT, que nós já tivemos inclusive. Todos eles, Bolsonaro, Moro, qualquer um deles que se eleja, é graças a nós, porque somos nós que damos o nosso voto. Somos nós que permitimos que eles ocupem uma cadeira lá em cima, que eles ganhem o que eles ganham todo mês. E basicamente, deixa eu explicar pra vocês como é que funciona isso, porque eu sempre digo, né, que eles são pagos com nosso dinheiro, né, eles gastam nosso dinheiro nas futilidades deles, como por exemplo, próteses dentárias milionárias, né, banhos de café no ânus, próteses penianas e demais futilidades que você pode ver aí, que os políticos adoram ter essas extravagâncias, até porque o dinheiro não é deles. E apesar de não ser deles, eles não param de ganhar o dinheiro, não para de entrar, e eles não perdem a liberdade de gastar. Agora, por que eu digo que esse dinheiro é nosso? Eu vou explicar pra vocês que funciona mais ou menos como se fosse uma caixa. Vamos dizer que tire assim, 50 reais meu, 50 reais seu, 50 reais do seu vizinho, do seu outro vizinho, e por aí vai. Nisso se forma um amontoado de dinheiro, vamos dizer assim, que seja do pagamento dos nossos impostos, né? Do que nós já temos que pagar no dia a dia. Conta de água, conta de luz, gás, né? E agora a gente tá vendo os preços disparando a cada dia mais, isso não para nunca. Enfim, essa caixa que se faz com o nosso dinheiro é que é usada para poder pagar os salários deles, para bancar eles. Então, sim, os patrões dos políticos somos nós, é a população. Porque se não fosse por nós, ele não estaria lá. Eles não teriam o cargo que eles têm, não teriam os poderes que eles têm. Então, sim, pensem nisso, pensem bem nisso, antes de simplesmente dar este poder para qualquer um. É por isso que a gente sempre diz que você não pode simplesmente votar branco, ou votar nulo, ou simplesmente deixar o seu voto ao léu. Porque aí você tá dando a sua disponibilidade de dar o seu dinheiro, o seu rico e suado dinheirinho, para uma pessoa que pode não fazer absolutamente banana nenhuma pelo seu bairro, pela sua cidade, por você, pela sua família. Então, pensem bem em quem vocês querem depositar essa confiança para receber o seu, o meu, o nosso dinheiro. Fora que se tem uma coisa que eles passam anos se preparando, é para poderem chegar lá. A família de Bolsonaro inteira, né, já é toda mancomunada nisso. O Bolsonaro subiu todas as escadinhas necessárias, né, passou por vereador, para deputado, para depois conseguir chegar à presidência, e os filhos dele pelo mesmo caminho. Eles têm todo um interesse aí na vida política. Então, nós temos que pensar bem na hora que a gente for ver em quem é que a gente vai depositar nosso voto de confiança para entregar todo esse poder, tanto de poder controlar o nosso país ao seu bel prazer, como também da gente simplesmente estar entregando o nosso dinheiro para pessoas que podem ou não fazer algo por nós.
Porque claramente vai ser muito mais vantagem você analisar bem os políticos se candidatando e votar por aquele que, quando você estiver ali todos os dias sabendo que ele está recebendo o salário dele, e é graças a você, não só pelo seu voto, mas também porque o dinheiro que ele está recebendo é seu, é da sua família, dos impostos que vocês pagam, mas que essa pessoa pelo menos está fazendo algo pela população. Se não é pelo seu bairro, tá fazendo pela cidade. Não tá deixando mais de 116 milhões de pessoas em um país morrendo de fome todos os dias, passando por situações de desespero, de até ter que sair de casa por não ter condições de pagar um aluguel, porque hoje em dia ninguém mais consegue encontrar emprego. Então essa é a questão principal e é o principal motivo para que a gente tenha muita, mas muita cautela na hora de votar. E principalmente de se manter antenado para não ficar alienado e simplesmente ignorar um fato tão importante como que nós somos os verdadeiros chefes desse país e que os políticos é que estão abaixo de nós e nós mandamos neles e não o contrário. O povo não deve ter medo de seu governo. O governo deve ter medo de seu povo. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like antes de sair. Se você for um bolsominion e tá revoltado com alguma coisa que eu falei, por favor, deixe nos comentários que eu vou adorar ler depois. E você não sendo um bolsominion também tá mais do que convidado pra chegar aqui e deixar o seu comentário pra eu saber a sua opinião acerca desse e dos demais assuntos que eu trago sempre aqui no canal. Não se esqueça também de conferir se você já tá inscrito no canal. Se não está, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro quando trouxermos um vídeo com assuntos novos aqui para vocês. E não se esqueça também de continuar compartilhando o canal pra todo mundo que vocês conhecem, pra gente poder estar informando cada dia ainda mais pessoas do nosso povo brasileiro a respeito dos nossos governantes, da nossa situação econômica, da situação do nosso país, da nossa população em geral. Um grande beijo pra todos, se cuidem e até o próximo vídeo.